Eu sempre tive o sonho de casar, ter filhos, construir minha família. Mas eu era de uma religião que eu não podia me envolver com qualquer homem. Eles diziam homens do mundo, né? Que não eram da mesma religião. Então não podiam me envolver com, eu não podia me envolver com pessoas de fora. Eu podia me envolver apenas, né, conhecer apenas homens da mesma religião. E eu sempre fui ensinada a isso desde pequenininha. Meus pais sempre foram da religião e sempre ficavam ali na minha cabeça falando sobre isso. Eles falavam, minha religião ensinava que os homens do mundo, eles não prestavam, que eles só usavam as mulheres, né? Depois que conseguiam o que queria, jogavam fora como objeto, como algo descartável. E eu morria de medo disso, eu morria de medo de ser descartada, eu morria de medo de encontrar um homem ruim que me batesse, né, me humilhasse. Então, eu era bem obediente nesse sentido, tanto que eu não dava bola para os garotos na escola, né, eu sempre fui uma menina muito bonita, que chamava atenção. E os meninos sempre vinham conversar comigo, puxar assunto, e eu nunca ligava, gente, nunca ligava, porque eu realmente tinha medo. Eu vivia à espera de uma pessoa assim, que chamasse a minha atenção, sabe, dentro da religião, mas nenhum garoto chamava a minha atenção, todos fúteis, sabe, com o mesmo papinho. Quando eu terminei o ensino médio, eu arrumei um trabalho, né, meio período, em uma livraria. E nessa livraria eu conheci o Santiago. O Santiago também trabalhava nessa livraria. E o Santiago, muito bonito, alto, chamava muita atenção. E ele logo veio puxar papo comigo. E sem eu perceber, eu e o Santiago já éramos amigos. A gente ia tomar café juntos, a gente ficava conversando juntos, né? E o Santiago, com o passar do tempo, ele sempre me chamava pra sair com ele, pra ir ao cinema, pra ir a uma sorveteria. E eu sempre recusava os pedidos do Santiago, porque eu sabia que eu não podia me envolver com ele, né? Eu sabia que eu não podia sair sozinha com ele, né? Então, eu evitava todos os convites do Santiago. Até que um dia, passado muito tempo, o Santiago chegou pra mim e falou as intenções que ele tinha, né? Que ele tava gostando muito de mim e que ele queria me conhecer mais, saber mais sobre mim, porque a gente conversava, mas não era coisas assim profundas, né? Como duas pessoas se conhecendo pra namorar, né? Então, ele perguntou se eu tinha o mesmo sentimento, se eu queria conhecer ele também. E eu fui sincera com o Santiago, eu disse pro Santiago que a minha consciência não permitia namorar com uma pessoa que não era da mesma religião. E o Santiago ficou muito triste, mas ele falou assim pra mim que se a minha consciência não permitia, ele ia me respeitar. E por um tempo o Santiago ficou insistindo, né? Ele ainda ficou tentando me conquistar. Mas eu realmente me afastei de Santiago. Passado um tempo ele conheceu uma pessoa e cada um foi viver a sua vida. E com o passar do tempo, gente, eu já tava com 22 anos, eu conheci o Antônio. O Antônio era da mesma religião. Eu conheci ele por meio de amigos em comuns, né, da mesma religião. E começaram a fazer aquela ponte ali, sabe, entre eu e ele. E de cara eu gostei do Antônio. A gente começou a conversar, né? Ele também se mostrava bem apaixonado por mim. E ele me pediu em namoro. E eu aceitei. E assim, gente, o namoro da nossa religião tinha que ser puro e casto, né? Então a gente não saía sozinho. A gente sempre tinha que ter uma companhia para sair com a gente. A gente não podia, sabe, sair sozinho, ficar à vontade, né? Pra não correr riscos, se é que vocês me entendem. E assim, eu era muito apaixonada pelo Antônio. Eu fazia de tudo por ele, gente, de tudo. Eu agradava muito ele, até demais. Eu fazia muitas coisas, dava muitos mimos. As pessoas chegavam a me chamar a atenção por conta disso, mas eu não queria nem saber. Eu queria conquistar o Antônio, sabe? Eu queria conquistar ele de todas as formas. E um dia eu percebi o Antônio assim, meio cabisbaixo, meio triste. E eu perguntei a ele o que estava acontecendo, né? E ele falou, poxa, a gente não pode nem ficar só, a gente não tem, né, um tempo pra gente e tal. E o Antônio, ele começou aos pouquinhos, fazendo minha cabeça, sabe? O nosso namoro, ele tinha que ser puro, tinha que ser casto.
mas era praticamente impossível. Gente, nem beijar a gente podia, sabe? Beijar, dar aquele beijão, porque era errado. E na minha cabeça ficava martelando aquilo. É errado, vai acontecer coisa errada, então não posso. Só que quando eu tava com ele, gente, era um fogo que só Jesus na causa. Então era impossível se controlar. Então a gente acabava se beijando, a gente sempre encontrava umas brechinhas pra se beijar. Até que um dia, de tanto ele fazer a minha cabeça, ele falou assim pra mim, que a gente poderia se tocar. A gente só não podia passar dos limites, chegar aos finalmente, se é que vocês me entendem. E assim, gente, eu amava tanto o Antônio, eu tinha tanto medo de perder o Antônio, porque gente, eu já tava com 22 anos. E eu achava que eu ia ficar pra titia com 22 anos, né? Eu cedi. Então, a gente sempre arrumava um jeito de se encontrar às escondidas. A gente sempre se tocava. Só que isso passou dos limites. Acabamos chegando aos finalmente. Eu fiquei muito mal. Eu fiquei com minha consciência muito pesada. Mas, enfim, eu tinha certeza que o Antônio me amava. Eu tinha certeza que ele ia casar comigo. Então, eu acreditava naquilo. Não, ele é da mesma religião, ele não vai me descartar e não sei o que, né? Gente, eu confesso que eu era muito grudenta, muito grudenta. Eu ligava pra ele direto, sabe? Eu queria estar perto dele, eu queria que ele arrumasse muito tempo pra mim. E com o tempo, ele acabou se afastando de mim. E eu tentava conversar com ele, eu tentava ligar, ele já não atendia mais, ele demorava pra responder minhas mensagens. E eu comecei a ficar desesperada. E eu comecei a mandar mensagens, sabe, falando pra ele, me desculpa, Antônio, eu não vou mais ser grudenta. E ele falava, você tá me sufocando, eu não aguento mais. E eu falei, me desculpa, vamos tentar de novo. E ele, né, a gente tentou de novo. E eu deixei, eu fiz tudo o que ele pediu. Ele falou que não era mais pra eu ficar ligando, assim, insistindo, que ele que me ligaria, né? Ele falou, deixa que eu te ligo, deixa que eu te mando uma mensagem, não precisa você ficar assim, desesperada, atrás de mim, eu não vou morrer, eu não vou sumir, né? E eu comecei a seguir tudo, fazer a minha parte, né? Eu comecei a botar na cabeça que eu era culpada. Então, eu fiquei na minha, fiquei sossegada, fiquei calma. Só que com o tempo, a gente continuou o namoro, né? Ele me ligava quando ele queria, ele mandava mensagem pra mim quando ele queria, tudo era na hora que ele queria. Até que um dia, por meio de boatos, eu descobri que o Antônio estava me traindo com uma menina, com uma mulher que não era da mesma religião. Eu fiquei transtornada, eu entrei em contato com ele, eu tentei ligar, sabe, fazer de tudo. E ele simplesmente me mandou uma mensagem falando que tinha acabado, que ele não queria mais nada comigo. Eu fiquei arrasada. Eu tive um surto nesse dia, um surto tão grande dentro de casa, que tiveram que me levar para o hospital. E eu gritava com meus pais, a culpa é de vocês, a culpa é de vocês. Vocês diziam, coloquei a culpa nos meus pais de tudo. Eu disse que eles que eram culpados porque eles me garantiram que se eu arrumasse um homem de dentro da religião, esse homem ia me honrar, ia me respeitar. Entendeu? Que o homem da nossa religião não ia me usar. E foi justamente um da religião que me usou. E a minha família olhou assim pra mim, como assim te usou? E depois, com mais tempo, quando eu melhorei, a família veio falar comigo, né? Na família que eu digo, minha mãe e o meu pai. Perguntar o que tinha acontecido. E eu fui obrigada a falar a verdade. Foi horrível. Eu sofri muito, muito, muito mesmo. Depois disso eu fiquei com bastante trauma. Eu me afastei da religião. Eu não quis mais saber de nada. Eu nunca mais também... tá muito difícil eu conseguir encontrar uma pessoa que eu goste mesmo, sabe? Que eu confie. Isso já se passaram muitos anos disso que aconteceu. Um dia desse, eu encontrei o Santiago. Vocês lembram do Santiago? Até hoje, ele tá com a mesma mulher que ele conheceu depois que a gente se afastou. Vocês lembram que o Santiago, depois que a gente começou a se afastar, ele conheceu outra pessoa e ele começou a namorar com essa pessoa? Ele tá com essa pessoa até hoje, 7 anos depois. Encontrei eles no shopping.
o Santiago no maior love com a esposa, já tá casado, maior love, gente, fazendo carinho na esposa. E eu fiquei me imaginando no lugar dela. Eu fiquei pensando, se eu não fosse tão fanática com religião, quem sabe eu poderia estar hoje com Santiago. Mas eu não fiquei com inveja, eu fiquei feliz por ela. Mas pelo menos ela encontrou uma pessoa boa, porque o Santiago, pelo que eu conheci ele e pelo que eu vejo, eu sigo ele nas redes sociais. Essa cena no shopping, algo que eu achei lindo, a atitude dele, o jeito dele com a mulher, o carinho, sabe? E eu fiquei pensando nisso, mas pronto, não adianta chorar pelo leite derramado. Já faz 7 anos e eu ainda tô sozinha, porque não encontrei ninguém. Mas não tem problema, eu sei que eu vou encontrar uma pessoa, eu sei, eu tenho certeza disso, né? Que eu vou realizar o meu sonho. E agora eu não tenho mais pressa, sabe? Eu não tenho mais esse aperreio pra me envolver com alguém, pra me relacionar com alguém. Porque hoje eu tenho consciência que eu não preciso de homem pra ser feliz. Então, amores, o que é que vocês acharam dessa história? Mais uma história enviada por uma inscrita. Se você também quiser ter a sua história contada aqui no canal, envia pelo e-mail que eu vou deixar aqui abaixo ou pelo direct do Instagram. Gente, essa história eu achei muito interessante, muito interessante. Então é isso, meus amores, espero que vocês tenham gostado da história, da lição que foi passada, né? Deixa aqui nos comentários o que é que vocês acharam. Um super beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!